Boa noite, no ar pela TV Univates, o programa Entre Linhas. Hoje com os convidados, Francisca Figueiró, diretora de comunicações do DCE da Univates, e o Matheus da Rosa, presidente da União Lajadense dos Estudantes. O objetivo do programa de hoje é trazer à baila, é trazer à tona o debate, o envolvimento de movimentos de jovens aqui da região, novas caras no cenário político que organizam e debatem os mais diferentes assuntos e também o mais importante, que é a participação do jovem, motivando outros jovens para a vida política, para a vida sindicalizada, para a vida dos movimentos sociais. Os nossos agradecimentos à loja Identidade Homem, que é parceira neste programa Entre Linhas. Começamos o programa de hoje conversando com o Matheus da Rosa, presidente da União Lajadense dos Estudantes. Tudo bem, Matheus? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Boa noite. No início do mês de março, a movimentação dos alunos, movimentação feita no centro de Lajado, tentando mostrar a contrariedade com a eleição, com a escolha de determinados políticos em Brasília para dirigir comissões específicas, como é o caso do deputado Marcos Feliciano dirigindo a Comissão dos Direitos Humanos. Como é que tem se manifestado, como é que tem se posicionado a União Lajadense dos Estudantes? Bom, assim, cada pessoa tem as suas ideias. Dentro da ULIS também tem isso. Então tem aquelas pessoas que são a favor a protestos, a manifestos contra, e também tem aquelas que são contra protestos, contra as difamações, digamos assim, a respeito disso, do Marcos Feliciano em específico. Em contrapartida ao Renan Calheiros, todos são... A ULIS é a favor, então, a esse protesto, aderiu, tanto que a maioria dos diretores e dos apoiadores da ULIS estavam junto no protesto. Acredito que, como cada um tem seu modo de ver a razão, a necessidade do momento, a minha opinião sobre o Marcos Feliciano talvez seja um pouco influenciada pela minha religião, porque eu sou evangélico, mas respeito a opinião de cada pessoa, de cada integrante, tanto da ULIS como de todo o movimento estudantil. Talvez seja isso, ou talvez não, mas acredito que com o tempo tudo se esclareça, né? A sua confissão religiosa é evangélica. Isso. Evangélica. Uhum. Isso quer dizer que você, no que diz respeito aos homossexuais, aos direitos dos homossexuais, a possibilidade de casamento entre homossexuais, legislação que está em discussão através de projeto no Congresso Nacional, você tem uma posição firmada e concorda com o deputado que preside a Comissão de Direitos Humanos ou discorda pelo fato de ser estudante e estar presidindo a ULIS? A minha opinião sobre isso, sempre desde pequeno foi a mesma e nunca mudou. Respeito, assim como tenho amigos que são gays, namorados, sabe? Mas não concordo com a prática. Mas respeito, gosto, sou amigo, simplesmente não concordo com a prática. Essa foi a minha posição desde sempre. E de vez em quando você não se pega meio que embretado em razão de estar presidindo a União dos Estudantes, que é uma manifestação política e que muitas vezes é contrária a esse tipo de posicionamento? Não, minha posição, como eu te disse, sempre foi a mesma. Independente de onde eu estiver e do cargo que eu esteja exercendo, vai sempre continuar a mesma. A que religião você pertence? Eu sou evangélico. Evangélico? Isso. Confissão evangélica? Isso. Uhum. Igreja pentecostal? Pentecostal. Evangélico pentecostal. Tem outras posições firmes por parte dos evangélicos, envolvendo inclusive a questão do aborto. Uhum. Também há uma contrariedade. Questão do divórcio. Isso, na verdade que assim, na Bíblia tem todo aquele texto, tudo o que diz a respeito de aborto, de homossexuais, como tu falou, de casamento, enfim. Uhum. Eu sigo aquilo que está lá, mas lógico, com as minhas opiniões, com as minhas ideias. Como eu te falei, dos homossexuais, o aborto, eu acho que sim, cada um tem o controle sobre o seu corpo. Não acho que seja... não acho que
deve ser legalizado isso, sabe? Porque essa é a minha ideia, que não seja legalizado. Cada um, como eu disse, tem a sua ideia, né? Claro. Francisca Figueiró, diretora de comunicação do DCE da Univates. Tudo bom? Boa noite. Tudo certo, boa noite. Posicionamento de vocês? Quanto aos protestos do Renan Calheiros, então... e do deputado que preside a Comissão de Direitos Humanos. O DCE, assim como a ULIS, também tem uma diretoria bastante... que diverge em algumas ideias, mas como entidade de movimento estudantil se posiciona de uma mesma forma, né? A gente é a favor de todos os protestos, a gente inclusive incita que os jovens têm que ir às ruas, tomar as ruas, porque é a única maneira que a gente tem visto de ser ouvido. É o jeito que impacta. E se não é para resultar lá, é para juntar mais pessoas, né? Se a gente sai de uma passeata com a certeza de que uma pessoa que passou pela gente na rua se perguntou por que a gente estava fazendo ali e foi procurar, para nós é uma vitória. É uma pessoa a mais que vai questionar e que vai ir atrás de por que o Brasil está desse jeito, por que essas pessoas estão assumindo e por que a coisa está sendo levada dessa forma, né? Então, o posicionamento do DCE é totalmente a favor de protesto e quanto ao Renan Calheiros, então, o fato dele ter com a ficha limpa e todo esse... Ele é uma figura polêmica tanto quanto o Marcos Feliciano ainda mais porque acaba envolvendo religião, mas são pessoas que são contraditórias, né? Se contradizem e tem reprovação de grande parte da população brasileira. Então, eu acredito que todo protesto contra essas pessoas seja válido, sim, e o DCE se posiciona a favor de toda essa movimentação. O Congresso que nós temos hoje trabalhando em Brasília, a Câmara dos Deputados e os senhores senadores, foram eleitos em 2010. Você participou daquela eleição? Sim. Em quem você votou para deputado federal? Para deputado federal foi o... eu não me lembro. Estadual foi a Manuela. Não, ela é a federal foi a Manuela e a estadual eu não me lembro. Não. Acho que foi o Enio. É normal as pessoas têm alguma dificuldade para lembrar. Foi depois. A minha primeira eleição, aquela. Foi a primeira eleição. Isso, é. E você se arrepende de ter votado nesses candidatos que escolheu? Pois é, o estadual agora não me lembro, mas na Manuela não me arrependi. Não te arrepende? Não, eu acompanhei inclusive... Ela concorreu a prefeita em Porto Alegre, sim, iria deixar a cadeira em Brasília, se fosse eleita. Quando você votou nela, você sabia disso? Não, eu não sabia, mas o trabalho que ela fez enquanto ela estava lá, principalmente com o Estatuto da Juventude, ela foi uma peça fundamental para fazer o Estatuto chegar aonde ele chegou agora. Ele ainda está em voga, mas eu acho que isso é onde ela me conquistou, né? O trabalho que ela exerceu até ali foi excepcional. O fato de você votar nela para deputada federal foi uma espécie de ter passado uma procuração para lhe representar no Congresso Nacional. Nesta situação toda, envolvendo Renan Calheiros como presidente do Congresso e envolvendo Marcos Feliciano como presidente da Comissão de Direitos Humanos, o que é que a sua representante fez em Brasília? Eu te confesso que agora, nos últimos dias, eu não tenho visto posições dela. Eu sei que ela se posicionou, eu não fui atrás para ler, mas... E você acionou a sua representante em Brasília pelas redes sociais? Já fiz isso. Agora, não, mas eu já fiz, sim. Até sobre o Estatuto da Juventude. Eu, inclusive, acessava o blog dela semanalmente, porque ela sempre atualizava, né? Mas agora, enfim, não está mais dando tempo. Ela tem sido uma representante à altura daquilo que você esperava, então? Sim. Tem sido? Sim. Como é que você vê essa movimentação, essa questão de ideologia política partidária aqui na região entre os jovens? Pois é. A minha opinião, eu não consigo me identificar com um partido. Eu me identifico com a pessoa. Com a pessoa. Né? Até porque dentro dos partidos também existe essa disparidade de ideias. Por mais que eles convertam em alguns ideais, há pessoas que se posicionam de modo diferente dentro dos partidos. Então, eu, né, Francisca, não falo como DCE, eu não consigo me identificar com partidos. Os estudantes aqui da região, eles tendem a partidos. Tem mudado um pouco. Essa juventude que está vindo agora está
está saindo do colégio agora, que está se envolvendo com a ULIS, que está crescendo agora nos últimos tempos, está se movimentando mais. Esses alunos estão conseguindo se posicionar dessa forma porque acho que estão se envolvendo mais com a causa política. No próximo bloco, a ideologia partidária de todas as siglas, ou das siglas que se apresentam, e daquelas que tentam buscar o voto exatamente desta faixa etária. A faixa daqueles que completam 16 anos e que passam a ter o direito de poder escolher seus representantes políticos. Voltamos em seguida. Programa Entre Linhas, pela TV Univates, trazendo hoje a presença da Francisca Figueiró, diretora de comunicação do DCE da Univates, e o Matheus da Rosa, presidente da União Lajadense dos Estudantes. O objetivo é saber deles como se faz política nesta faixa etária, como se busca o voto desta faixa etária em se tratando de eleições e em se tratando de política. Matheus da Rosa, a questão da ideologia partidária. Partidos, alguns ligados à centro-esquerda, outros ligados ao socialismo, outros tidos como comunistas, outros tidos de direita, outros tidos de centro. Como é que a União Lajadense dos Estudantes avalia esta questão? Isso está tendo influência na hora da decisão do voto por parte dos estudantes que podem votar ou para escolher os seus representantes ou para fazer essas manifestações? Bom, na verdade não tem como responder a respeito dessa tua pergunta pela ULIS em geral, porque cada um da ULIS, na verdade a grande maioria tem várias diversidades de partido. Assim como tem alguns socialistas, tem algum, sabe? Então é bem diverso isso. Mas quando a gente vai escolher um candidato, a gente observa muito as propostas dele, sabe? Se aquilo que ele vai fazer, ele, sabe, tem certeza que ele vai fazer aquilo, ou se as ideias vão contribuir com a juventude, sabe? Tanto que na última eleição, aqui da cidade mesmo, para vereadores, foi avaliado isso, sabe? O pessoal veio até nós para falar isso, para falar das ideias das pessoas, aquelas propostas, se realmente eles iam conseguir fazer aquilo, tanto que a gente esteve conversando também com alguns. Então a gente avalia tudo isso, sabe? A gente não vai, digamos assim, pelo um partido, não respondemos pelo um partido geral, assim, sabe? Então cada um tem as suas ideias, é bem diverso. Você votou nas eleições do ano passado, as eleições municipais, você votou? Votei. Lembrem quem você votou para vereador? Para vereador, votei em mim mesmo. Você era candidato. Isso, era candidato a vereador. E não te arrependeu? Não. Mesmo pelo fato de não ter eleito, você poderia, numa qualificação, num jargão mais popular, ter desperdiçado o voto. Não tem problema. Não tem problema. E para prefeito, você lembra perfeitamente em quem votou. Não se arrepende? Não me arrependo. Repetiria o voto? Repetiria. Dependendo do andamento, do caso de que a pessoa fizesse durante os anos que estivesse na prefeitura, não me arrependeria. Como acredito que não vou me arrepender. Você disse que é evangélico, você já está envolvido em movimento social, no caso a União Lajadense dos Estudantes. A bancada evangélica no Congresso tem cerca de 65 representantes. A bancada não é a mais forte, mas é a bancada mais coesa dos 500 e tantos parlamentares que tem no Congresso Nacional. É a bancada mais coesa, é a bancada que para qualquer projeto passar tem que ter o aval desta bancada evangélica. Você tem pretensões políticas também? Quem sabe daqui a amanhã alcançar essa bancada em Brasília? Bom, quando eu concorri a vereador no ano passado, eu não me sentia pronto, tanto que eu meio que no meio do caminho assim, eu fiquei meio assustado com algumas coisas que eu vi e com algumas coisas que aconteceram, sabe? Que tipo? Tipo de coisas da política mesmo. E tanto que pra te concorrer a vereador, pra te chegar onde é que tu quer, tu tem que ralar, tem que trabalhar, sabe? E como eu ano passado estudava, trabalhava, então eu não conseguia assimilar tudo ao mesmo tempo. E vi que não estava preparado. Vi depois, quando eu já estava concorrendo, vi que não estava preparado. Mas acredito que com o decorrer do tempo, tenho certeza que eu vou estar mais preparado e quero sim, de repente, chegar no Senado, chegar, quem sabe, na presidência, né? Porque acredito que todos os jovens têm que ter esse desejo. Porque se eles querem mudar alguma coisa, tem que fazer por onde? E tem que começar nessa base, de estar junto com a juventude, de estar se envolvendo em projetos sociais, como a ULIS, como o DCE. Então, essa é a base, sabe?
Você não tem receio de que seus colegas de diretoria possam entender que você está se valendo do cargo para o qual foi eleito para fazer sua campanha eleitoral na ULIS? Não, tanto que como ano passado também era do Grêmio Estudantil, da minha escola, isso não influenciou em nada, sabe? Porque eu fiz pelo meu trabalho. Então, se eu não passei, eu sei que eu não trabalhei direito. Então, não me falei de cargo nenhum, sabe? Tanto que, de repente, se eu tiver na presidência de alguma coisa nos próximos anos, se eu for concorrer de novo, com certeza não vou estar me falando disso. 2016 tem eleições municipais outra vez. Você concorre de novo? Talvez sim. Troca de partido ou permanece no mesmo? Troco. Qual é o partido que você concorreu? Eu concorri com o PSC. PCC? PSC. Ah, o PSC. Partido Social Cristão. E você não gostou da estrutura oferecida pelo Partido Social Cristão? Na verdade, sim. Como sempre, já falei antes, há diversões de ideias, sabe? Então, teve algumas coisas que não me agradou muito, sabe? Então, até lá, posso estar me arrependendo do que eu estou falando agora, mas também acredito que não. Até lá eu vou buscar um partido ideal, onde que eu vou me filiar e vou talvez concorrer de novo a vereador. Francisca, você pensa em concorrer também? Não. Não? Não, eu acredito que política é uma questão quase de vocação para tu exercer ela. É muita responsabilidade, eu não me envolveria dessa forma. Eu prefiro me posicionar como cidadã e cobrar o que está sendo feito lá do que, não sei, eu acho que é muita responsabilidade. Mas esta é exatamente a principal reclamação dos políticos eleitos, que nós cobramos deles, mas nós não colocamos o rosto, nós não manifestamos, nós não colocamos à prova o nosso nome para angariar voto e alcançar a cadeira que eles estão. Não, e é justamente isso, mas eu acho que o fato de eu me responsabilizar também, o meu voto também é culpado de todas essas coisas que estão acontecendo no Brasil. Sou eu que coloco eles lá. Eu acho que o fato da sociedade estar aos poucos tendo essa consciência de que a responsabilidade também é nossa e não só deles que estão lá, eu acho que isso vai mudar um pouco. De repente, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Hoje eu digo que eu não quero, mas de repente eu vou evoluir o meu pensamento, vou achar que eu talvez conseguiria, que eu poderia tentar. A gente não sabe o que pode acontecer. Né? Mas isso não quer dizer que você não gosta da política ou dos políticos. Não. Eu acho que política é importantíssimo, é essencial para a organização da sociedade. Política é esse fenômeno que organiza a sociedade. E algumas coisas deixam a gente chateada, né? Porque hoje em dia associam política à corrupção, por causa do jeito que a coisa anda, né? Mas eu acho que está deturpado esse conceito de política. E é por isso que a juventude está tão acomodada. Eles, política, essa coisa nojenta lá, corrupção. É desinteressante se envolver com isso. Pensa, é tudo a mesma coisa, tu entra lá, eles te corrompem também. Eu acho que isso a gente tem que começar a mudar. De repente, é esse o nosso principal, vamos dizer, motivo da luta. Conscientizar a pessoa, botar a juventude, é importante que as pessoas se interessem pelo que está acontecendo, pela política, que saibam o que está acontecendo, que se revoltem com o que está errado e que tentem mudar, né? Da forma que conseguir, se é protestando na rua ou se é se candidatando. Eu acho que o bacana é não ficar parado. Quando tu se torna conivente com a situação, tu não tem direito de reclamar daí, né? Quando você começou a analisar a Manuela para depositar o voto e votar nela, você leu o currículo da sua candidata e as propostas que ela tinha? Sim. Foi em função disso que você escolheu ou porque as pessoas do seu relacionamento estavam citando o nome dela? Eu até tinha no meu círculo de amizades pessoas que criticavam muito a Manuela. Eu não sei, eu me identifiquei com ela, eu acho que justamente pelo fato dela ter saído do movimento estudantil também, enfim, naquela época eu tinha recém começado, eu trabalhava no DCE, eu não era da diretoria. Acho que essa foi a identificação que rolou ali. Ela também saiu do movimento estudantil, de repente, esse ideal em comum
né? Então, naquele momento as propostas dela me pareceram válidas e foi isso que eu usei para decidir o voto. De que forma a juventude, os jovens que estão promovendo, estão incitando movimentos, conseguem angariar a solidariedade, a participação e até mesmo a identificação com estes movimentos? É o assunto para o bloco a seguir. No ar pela TV Univates, o programa Entre Linhas, os nossos agradecimentos à loja Identidade Homem, parceira neste cenário do programa Entre Linhas. Na noite de hoje, a presença da Francisca Figueiró, diretora de comunicação do DCE da Univates, e o Matheus da Rosa, que é presidente da União Lajadense dos Estudantes. Começamos com o Matheus nesse bloco. Como é que é a influência para a decisão de voto ou então até para uma manifestação política por parte da União Lajadense dos Estudantes e até mesmo por parte de você como eleitor ou você como foi candidato? A influência maior é dos pais, a influência maior é dos colegas, dos parceiros, da namorada, de alguém que é do seu convívio? Qual é a influência maior? Bom, acredito que para realizar alguma manifestação como foi realizado do Renan, a melhor forma e as ideias também surgem no grupo de amizade. Como foi criado o grupo em redes sociais para fazer esse evento. Então, acredito que essas ideias de manifestos e de protestos surgem mesmo nos grupos de amizade. Lógico, assim como lá no protesto do Renan, também tinha pais lá junto, no decorrer de toda a caminhada também estavam lá com a gente. Os pais, eles também têm esse papel, sabe, fundamental de estar apoiando os filhos. Tem alguns que preferem ficar de lado, que não gostam de política mesmo. Mas acredito que as ideias maiores são no grupo de amizade mesmo, entre os amigos. O efeito manada. Isso. Quando alguém direciona, os demais formam um bloco e aí não segura mais. E como é que você vê o grau de politização dos jovens aqui na região para esse tipo de manifesto, para esse tipo de posicionamento? Bom, assim, atualmente a juventude está meio demasiada, assim, sabe? Alguns jovens com o que está acontecendo no Senado e, enfim, com tudo que a gente está vendo atualmente, alguns são meio desacreditados da política, sabe? Então, a gente está tentando, de uma forma ou outra, dizer para eles que a política não é só isso, sabe? A política é um sistema. Tu entra lá, ou tu te corrompe ou não. A escolha é tua, sabe? Então, é isso que a gente quer passar para as pessoas. Que os jovens, eles têm um interesse em estar participando, sejam atuantes na sociedade, sabe? Então, é isso que a gente quer, que a juventude cada vez mais ela cresça e evolua com o pensamento, assim como evolua também as ideias e que esteja sempre nas causas, nas lutas das entidades que sempre estão organizando alguma coisa e que a juventude participe disso. E como é que se faz isso, Matheus? No café da manhã com os pais, no almoço com a mãe ou com o pai, muitas vezes, em função da correria, no café da tarde com os colegas, dentro de uma sala de aula à noite, ou então em outro período, com os professores discutindo, ou em nenhuma destas instâncias que foram citadas está se discutindo política com a juventude? Bom, eu acredito que a discussão da política, ela tem que começar na escola. Eu acredito que isso é o essencial. E da escola... Desde o fundamental. Na verdade, que assim, as crianças, elas têm que já, desde criança, já tentar ter alguma posição sobre a política, sabe? Lógico, a gente sabe que não é a idade certa. Não, separando política da política partidária. Vamos falar de filosofia, vamos falar de posicionamento numa cátedra, numa das disciplinas, como é que funcionam os partidos políticos, como é que se faz para se eleger, como é que não se faz. Sim. Deixando a questão da ideologia partidária. Exato, eu acredito que na escola tem que ser a base, né? Assim como o ensino médio já começa discussões maiores, que os jovens eles dão formando suas ideias, perguntando, por que isso, sabe? Por que aquilo? Então eu acho que ali já começa isso, sabe? Principalmente nas aulas de história, que é a principal, assim, sabe? Então ali os jovens já vão começando a ter as suas opiniões, ter as suas ideias, para saírem de lá e ir para a faculdade já sabendo aquilo, e já entrando na vida política mesmo, sabe? Assim, conversando com os pais, em grupos de amigos que
a principal forma de conversar, assim, que tu tem, parece, mais liberdade de falar com os amigos do que com os pais, né? Então é isso, sabe? A ideia de política, de filosofia da política mesmo, é trabalhar em grupo. Francisca, a questão da política não é que nem o sexo? Se aprende mais com os amigos do que com os pais e os professores? Talvez, até porque a gente tem mais facilidade de conversar com os amigos que têm a mesma mentalidade, vamos dizer assim, tá vivendo a mesma fase. E as mesmas dificuldades? Mesmas dificuldades, exato. Os meus pais sempre falavam de política em casa, nunca foram partidários, nenhum também escolhiam pela pessoa, não pelo partido, mas era um assunto recorrente em casa, assim, né? Claro, quando eu era menor, o assunto era abordado de outra forma, justamente política como filosofia, como questionamento, perguntar por que a situação está assim e o que eu posso fazer para mudar. Eu concordo com o Matheus, quando eu acho que tem que começar na escola muito cedo, para justamente não acomodar, né? A nossa geração veio de uma fase que o povo se acomodou de verdade, né? As motivações, quando as pessoas saíram lá em 89, em 68, e tomaram as ruas da Cinelândia para protestar contra a ditadura, ou em 92, quando eles protestaram, o motivo era o mesmo, era a situação tá ruim, então a gente tem que mudar. É o mesmo motivo que a gente saiu pelas ruas hoje, só que o que aconteceu? De 92 para cá, morreu. As pessoas não iam mais pra rua. O que aconteceu? Os meus pais acham, meu tempo de ir pra rua, gritar, já passou, era lá antes. Nesse pensamento a juventude foi se acomodando também. Mas se eles não fizeram, eu não vou fazer, então... E é isso que a gente tem que incitar, não. Tem que sim, tem que questionar. E essa incitação vocês fazem na sala de aula, nos cursos que frequentam, sim, nas oportunidades que têm? Sim. E há reciprocidade por parte dos professores no esclarecimento? Dos professores, sim. Alguns colegas aqui não concordam, né? Eu tive um exemplo recente. Nós estávamos justamente debatendo sobre isso na sala de aula e um colega questionou, mas se o político lá em Brasília não é honesto, por que eu tenho que ser aqui? Na minha realidade? A resposta é simples, né? Porque tu tem que agir certo, não é porque tu não é um reflexo do teu, o político tem que ser um reflexo teu. A partir do momento que a sociedade começar a cobrar, vai haver uma mudança, porque no Brasil a gente tem muito essa coisa da impunidade, né? A coisa vai ficando por isso, ninguém dá bola, ninguém cobra, vai virando uma bola de neve. A propósito desta cobrança feita pela colega, vocês têm acompanhado a mobilidade política dos nossos representantes aqui na região, dos representantes municipais, do Legislativo, no Executivo, na própria Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Estado do Rio Grande do Sul? Os jovens têm acompanhado de perto aqueles representantes mais próximos? Ou só em função da grande mídia direcionar os ataques para os representantes em Brasília, ficar direcionando para lá também os ataques? A mídia influencia bastante. Tá todo mundo falando, então é nisso aí que a gente vai se segurar. Mas tem sim a atenção aqui para perto. A ULIS é excepcional nisso. Eles estão ali junto, o DCE inclusive está também, mas eles muito mais. Estão ali junto com o governo municipal, estão se reunindo, né? Estão cobrando coisas que a gente precisa, que a gente quer, estão acompanhando de perto o que está acontecendo, estão fazendo parte das movimentações aqui do Estado também. Ainda é pouco, porque a mídia, de fato, soterra a gente de muita informação, de lá de cima, que é o que choca a gente. Não, porque lá é lá que está o problema. Mas eu acho que sim, que está crescendo. Aqui na região, as pessoas, os jovens principalmente, estão começando a acompanhar mais de perto o que está acontecendo aqui, na nossa realidade mais próxima. Matheus, tem repercutido no Legislativo essa cobrança do Legislativo Municipal? Até hoje, a meia passagem, a passagem estudante, por exemplo, não foi instituída em Lajeado. Exato. Até isso é uma coisa que é a nossa maior preocupação atualmente. A ULIS, ainda mais, ela se preocupa com os jovens aqui de Lajeado. Lógico, tem ligações com os jovens de outros estados, enfim, do Brasil todo. Mas a nossa preocupação maior é com a juventude lajadense. Então é por ela que a gente vai lutar mais. E uma das nossas lutas atualmente é a favor da minha passagem. A gente já conversou
teve conversas com secretários de educação, com o próprio prefeito da cidade, e isso já foi uma proposta de campanha dele e de outras campanhas. E acredito que, com o posicionamento da ULIS, tanto com o DCE, que são parceiros juntos nessa luta, acredito que sim, que essa meia passagem finalmente vai sair do papel e vai se tornar realidade. Acredito que o Legislativo está achando meios de fazer isso. A gente está, no momento, aguardando isso, mas esperamos que saia mesmo e que todos os jovens consigam fazer esse uso, sabe? E tanto não só disso, mas de todas as coisas, a gente sempre está cobrando, sempre está indo atrás de todas as secretarias, sabe? Porque a gente não pode focar só na educação e esquecer do esporte e lazer, esquecer da própria Secretaria da Juventude. Então a gente está, em geral, sempre acompanhando tudo que sai de notícia, indo até a prefeitura e sempre conversando com todos os secretários. Porque só assim que a gente vai estar vendo como é que está sendo feito, se as propostas que eles propuseram para nós, se aquilo está sendo no papel mesmo, tá se encaminhando para ser feito. É só indo atrás mesmo e cobrando disso. A faixa etária dos jovens tem um representante dentro da Câmara Municipal para onde convergem estas propostas, esses pleitos? Ou funciona para os 15 vereadores, os 15 representantes, todas estas reivindicações? Tem um representante dos jovens na Câmara? Tem a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, que é a Secretaria da Juventude, né? Só que, lógico, como agora a mudança das secretarias, acredito que seja a maior atuação delas perante a juventude. E assim a gente espera, né? Que sempre esses representantes da juventude estejam em contato com a juventude, não com, sabe, esquecendo, deixando de lado. Tanto que, para isso ser ainda maior, a ULIS e o DCE estão tentando que se crie um conselho da juventude. Já conversamos com o Schmidt sobre isso e a resposta foi muito positiva, até gostou muito da ideia, sabe? E acredito que também essa proposta nossa saia do papel também, que é a criação do Conselho da Juventude. No próximo bloco, o posicionamento destas lideranças jovens sobre casas noturnas, questão da homossexualidade em via pública, que tem trazido tanta polêmica na região, as disputas que acontecem nas madrugadas, principalmente nos fins de semana, na rua Avelino Tallini, e outras situações que possam envolver e precisam ter o posicionamento dos jovens que representam os estudantes na região. Fique conosco, logo depois do intervalo. De volta pela TV Univates, o programa Entre Linhas. Na noite de hoje, conversando com o Matheus da Rosa, presidente da União Lajadense dos Estudantes, e a Francisca Figueiró, que é diretora de comunicação do DCE da Univates. Algumas situações em pauta no cotidiano da região e que é importante saber o posicionamento da faixa etária que vocês representam, e principalmente, não só da questão dos jovens, mas principalmente os estudantes. Começamos pela rua Avelino Tallini. As situações que ocorrem durante as madrugadas, nos fins de semana, preocupação envolvendo moradores, envolvendo a Brigada Militar, posicionamento de vocês. Assim, o DCE acredita que não haveria problema dessa área de lazer ser frequentada se houvesse o bom senso de todos que a frequentam, né? De forma alguma, o DCE apoia essas competições de carro e essa barulheira que ele faz, até mesmo o som alto dos carros, né, de música e tudo mais. Isso a gente não aprova de forma nenhuma. Mas eu acho que não tem problema se as pessoas usam com bom senso, né? Existe aquele limite que acaba onde começa o limite do outro. Então, eu acho que quando as pessoas têm essa noção, as coisas, até mesmo o lixo, a questão do lixo é muito problemática ali. A gente que é usuário, até dessa a gente percebe, sabe? A gente tá lá de noite, tranquilo lá, depois quando a gente passa de manhã, no outro dia assim, nos canteiros, aquele lixo enorme, sabe? Lixo então, acumulado, tem que ter o bom senso das pessoas que usam, sabe? As lixeiras estão ali instaladas justamente para que usem. É absurdo que a lixeira está vazia e tem lixo acumulado do lado da lixeira. As pessoas simplesmente perdem o respeito.
por tudo, pelas pessoas que frequentam também, pelo ambiente, e isso não é legal, né? Bacana quando usa com sabedoria, né? Pô, é legal todo mundo aqui aproveitando, então por que a gente não pode cuidar, por que a gente não pode respeitar as pessoas que moram ao redor, né? Eu acho que é uma questão de bom senso mesmo. Caças noturnas, depois do episódio de Santa Maria. Bom, acho que tá bem melhor, sabe? Porque parece que, lógico, isso foi uma coisa que chocou todo o estado, todo o Brasil, o país também, mas acho que com esse susto, os outros, eles meio que reagiram, sabe? E agora, pelo que eu percebi, assim, a maioria das casas já estão regularizadas, já tá tudo sob a norma da polícia, dos bombeiros, enfim. Consumo de álcool ou drogas ilícitas entre os jovens na região, em que nível está? Olha, eu tenho frequentado pouco à noite, não sei, mas bebida eu acho que está complicado. Eu vejo, as blitz estão parando muita gente, né? Complicado no sentido de exagero. De exagero, exato. O pessoal tá... É justamente o que eu falei de impunidade. Muito tempo o pessoal viveu dessa maneira sem que ninguém cobrasse, então... Mas eu acho que agora, né, já que tem a lei seca aí, é uma questão de bom senso também, cumprir, né, já que é lei. Não custa, né, é uma questão de segurança tua, quem está contigo, quem está nos outros carros, na rua mesmo. Não dá para sair dirigindo bêbado, enfim, sob efeito de nenhuma droga. Mas eu acho que também é uma questão de bom senso e que deve ser conscientizada, deve ser, inclusive, nas escolas também. É outro trabalho de conscientização desde cedo, as pessoas vão criando, vai virando um hábito, né? Não tem sido só teoria esse conceito que você está externando agora? Na prática funciona assim também? Não está funcionando, deveria, né? Deveria. Não há uma preocupação, inclusive dos jovens, com os colegas com os quais eles saem à noite? Claro. Né? Não está havendo? Pelo que a gente vê, tem aqueles que se preocupam mesmo, tanto com eles próprios, como os que estão dentro de um carro, sabe? E tem aqueles que não estão nem aí, bebem ou fazem uso de drogas e, sabe, seja o que Deus quiser, sabe? Eu acho que, como a Fran falou, tem que ter esse bom senso das pessoas e, já que existe uma lei, tem que ser cumprida, sabe? A lei seca tá aí, a gente vê vários dias, em vários locais, as blitz. Então o pessoal tem que se conscientizar disso, sabe? Que tem uma hora que deu, sabe? Não dá pra extrapolar. E se tu tá num carro, tá levando pessoas, que é ainda mais perigoso, sabe? Tu tem que ter esse controle sobre ti mesmo. E justamente não dá pra generalizar, né? Não são todos os jovens que saem, assim, de forma irresponsável por aí. Inclusive, não são só os jovens que dirigem bêbados, né? Não é só nessa faixa etária dos 13 aos 29. Não é uma característica de adolescentes. Tem gente adulta, de família formada, que também comete irresponsabilidades no trânsito. E também devem ser cobradas por isso. Eu acho que é uma situação, assim, de geral, né? O que mais tem assustado os jovens na faixa etária de vocês? A questão da criminalidade, a questão da homossexualidade, a questão da drogadição, a questão da falta de emprego, a questão da falta de perspectiva, a falta de conversação mais direta com os pais, o que mais tem assustado vocês? Preocupado? Eu acho que os jovens, atualmente, alguns, eles parecem que estão sem perspectiva mesmo, sabe? Que não sabem o que querem ainda para o futuro. Tem jovens que estão se formando no ensino médio que ainda não sabem o que vão fazer, sabe? Não sabem que faculdade, que rumo vai tomar. Então acho que assim, a juventude ela tá meio parada, sabe? E assim, como a gente já falou antes, nosso objetivo é fazer com que esses jovens eles tenham um sonho, sabe? Que eles acreditem em alguma coisa e que eles evoluam, que eles cresçam mentalmente também. Então acredito que essa seja a maior preocupação assim, com a juventude atualmente. Que, na verdade, é normal da idade mesmo. Eu também, quando eu me formei no ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não tinha escolhido a minha profissão ainda. E é uma coisa complicada de escolher o que tu vai fazer o resto da tua vida. Então, de repente, tem muita gente que chega no final do ensino médio e ainda não tá ali maduro o suficiente para escolher. Vai escolher uma que não vai dar certo, vai trocar. Mas essa coisa de falta de perspectiva é justamente isso. Eu acho que a coisa ficou impune muito tempo. Essa juventude que está vindo aqui, tá vindo de uma época que as coisas estavam deixadas de lado.
não é nem questão só política, é da sociedade mesmo, alguns valores foram se perdendo no meio do caminho. Claro, é uma questão de cultura até, talvez, né? Mas eu acho que alguma coisa se perdeu ali e que acomodou todo mundo nessa... No final do mês de março, a mobilização através das redes sociais na capital gaúcha, em Porto Alegre, assustou a administração em função de uma situação envolvendo o preço das passagens de ônibus. Mobilidade feita quase que exclusivamente através das redes sociais. Tem funcionado também e bem aqui na região esse tipo de mobilização? Até dos protestos, assim, a gente sempre espera que dê certo, sabe? Como no protesto do Renan Calheiros, que a Júlia, que organizou esse protesto, ela até comentou lá que ela tinha medo de que desse errado, sabe? Que as pessoas não fossem até lá. Lógico, não foi o número esperado, que a gente queria que fosse, mas aqueles que realmente estavam interessados, que queriam ter uma resposta, eles estavam lá na rua. E é esses jovens que a gente sempre está se comunicando, trocando ideias, para a questão de evoluir mesmo, sabe? De as ideias também evoluírem. Então, assim, a gente também tem o receio de não dar certo, de que ninguém vai ouvir, sabe? Mas tu tem que tentar. Assim como o pessoal lá de Porto Alegre, eles tentaram. Acho que eles são totalmente certos, assim, sabe? Na questão da luta deles, o estudante ele tem que ter essa passagem. Tem gente que pega 4 ônibus para ter que estudar, sabe? Então acredito que eles são totalmente do jeito deles de protestar, lógico. Protestar também com bom senso, sabe? Porque tem os dois lados, tem aqueles que vão lá só pra fazer baderna, que isso a gente sabe em qualquer manifesto tem. Mas acredito que seja, assim, pelas redes sociais, a maior forma de juntar pessoas para organizar esse tipo de manifesto. A troca de informações pela rede social pega mais, rola mais do que a busca de companheiros, de parceiros para uma manifestação, né, Francisca? Mas tem sido uma ferramenta essencial. A gente não teria juntado as pessoas lá se não fosse, vamos dizer, a divulgação no Facebook da Júlia, que tomou a frente e organizou aquilo ali. Não foi todo mundo que a gente esperava, mas aquelas 60 pessoas, um pouco mais de 60 pessoas que estavam lá aquele dia, fizeram a diferença, chamaram a atenção de alguma forma. E eu tenho certeza que se fizer de novo, vamos ter mais gente, né? Tem muita gente que acaba fazendo protesto, vai participar só na internet, né, achando que eu estou fazendo a diferença e tudo mais, mas fica ali sem fazer nada. E a gente quer que isso reverta, tá? Tá lá, bacana, vai divulgar, mas vai lá no dia também participar, vai lá trocar ideia com o pessoal que está lá, vai ver como é que é, né? Aqui, como a gente tem pouca gente, a situação de sair do controle é um pouco mais difícil, né? As pessoas estão mais unidas. Lá em Porto Alegre aconteceu que era muita gente e a coisa acabou saindo do controle, né? E é um risco, assim como qualquer outra aglomeração. Vai organizar um show, pode dar bobagem. Vai um jogo de futebol, pode dar bobagem. Muitas pessoas, né? Pode dar confusão. Mas eu acho que a tentativa é válida de qualquer forma. Eles também conseguiram chamar muita atenção. Eu acho que no Brasil hoje a forma de chamar atenção é essa, ir pra rua. Não tem... O fato de ter saído do controle em Porto Alegre e do risco que se corre também no interior não é exatamente pela falta de um ícone, pela falta de alguém ou de alguns que sejam aqueles que vão direcionar a manifestação e o movimento? Pode ser. Porque quando feito através das ferramentas sociais, através do Face, todos participam, todos sugerem, mas poucos oferecem a cara para bater, poucos puxam a dianteira. Não seria também em função disso o risco de se perder o controle? Também. Sempre, geralmente nos protestos menores, sempre tem aqueles que puxam a frente, sabe? Como lá foi um manifesto assim, enorme, sabe? Com muitas pessoas, acaba que se perde o controle, sabe? A gente já participou de ações como essa e tem pessoas, como eu falei, que vão lá realmente só para fazer baderna, fazer bagunça, nem sabem talvez por que estão lá, sabe? Massa de manobra. Muitas vezes é isso, nem sabem por que tá lá. Mas em grande parte é isso, falta alguém que tá puxando, sabe? Francisca, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Matheus, da mesma forma.
Estamos agradecendo a presença dos dois representantes, Matheus da Rosa, presidente da União Lajadense dos Estudantes, e a Francisca Figueiró, diretora de comunicação do Diretório Acadêmico da Univates. O programa Entre Linhas fica por aqui. Amanhã às 7, nova edição. Boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.